lá. Hoje a gente está aqui num Tirando de Letra e a gente está numa escala de pratas, sabe? Quando eu entrevistei o Belitz, eu falei que a gente estava com a prata da casa. Eu acho que você é um ouro que caiu na casa, né, Kleber? Porque é uma produção incrível. Você tem 30 anos de idade e está indo para um pós-doutoramento agora, né? É um ganho que a gente tem em termos acadêmicos e de cultura acadêmica muito grande essa troca. Eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, mostrando um pouco dessa produção. Você tem que contar como é que você chegou até aqui, né? Como é que você escolheu letras e como é que você veio parar na UNB? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, a oportunidade de estar apresentando essa parte da minha produção acadêmica, né, na universidade. Eu sou barretense, né, sou da cidade de Barreto, São Paulo, e na época da graduação, antes de entrar no âmbito acadêmico, né, eu tinha alguns ideais, e dentre eles o ideal seria de fazer uma transformação social por meio da educação. Então, desde aquele momento, quando eu estava terminando o ensino médio, eu decidi que pudesse pensar justamente numa possível transformação social por meio da educação, ou ter a educação como bandeira, né. Aí eu decidi entrar no âmbito acadêmico. Na época eu tentei algumas universidades em São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, né, a Unesp de Rio Preto, e na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. E aí, naquele intervalo de tempo, eu havia conseguido passar em alguns vestibulares, né, na USP, na área de letras mesmo, na Unesp de Rio Preto, na área de tradutor e intérprete, e na Federal de Ouro Preto, na área de letras, na área de língua inglesa e legendagem de filme e dublagem, né, na época. E aí eu decidi ir para Minas Gerais com o intuito de ir para outro local a fim de reconstruir uma outra trajetória acadêmica, né? Aí eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu me orgulho muito de ter tido essa oportunidade de estudar nessa universidade. E nessa universidade eu fui muito incentivado à produção acadêmica científica por meio do engajamento de projetos de iniciação científica. Então, durante toda a minha trajetória, né, acadêmica de graduação, eu desenvolvi alguns projetos na área de literatura brasileira, literatura comparada, literatura norte-americana e depois na área de psicologia cognitiva, tentando analisar os fatores afetivos e cognitivos no ensino de línguas e por último na área de linguística aplicada. Aí eu terminei a graduação e aí no ano de 2001 para 2002 houve um congresso brasileiro onde avaliou os trabalhos de iniciação científica produzidos no Brasil e aí deu certo, eu fui agraciado com o prêmio de melhor trabalho na área de humanas, né, no Brasil no ano de 2002, aí foi uma mola propulsora para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. Aí terminando em 2002, aí até meu orientador de iniciação científica me incentivou Kleber, eu acho que seria legal você tentar continuar seus estudos. Aí eu fui para a UFMG, iniciei minha especialização na área de língua inglesa, aí depois eu passei no mestrado, né, na Unicamp, na área de linguística aplicada, onde eu desenvolvi meus trabalhos de mestrado nessa universidade, onde eu também sou muito grato, né, pela formação que eu tive na Unicamp. Terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de iniciar meus estudos de doutoramento. E meus estudos de doutorado, aí eu migrei para uma outra instituição. Minha ideia sempre foi essa, nunca ficar no mesmo local. Eu acho que é bem interessante isso, né? Você não ficar focado apenas num nicho acadêmico, mas tentar ver outros locos, né, de construção dos saberes, né? Aí eu fui para a Unesp de Rio Preto, fiz meu doutorado lá e eu terminei meu doutorado agora no ano de 2010, né? Onde eu trabalhei um pouquinho meu doutorado com a formação do professor para o meio virtual, né? Então eu trabalhei com ferramentas tais como instrumentos tecnológicos, né? Tal como o MSN, o VU, Skype, essas ferramentas na formação do professor para o meio virtual. Então essa era a minha ideia. E aí depois eu tive o prazer no finalzinho do meu doutoramento de fazer o concurso aqui na Universidade de Brasília, onde eu tinha, igual aquela fala minha inicial, tinha alguns ideais, onde eu percebia que essa universidade me possibilitaria condições para a concretização daqueles ideais lá da época de graduação, ter a educação como bandeira, como mola propulsora para o desenvolvimento de diferentes atividades. E aí eu passei aqui na Universidade de Brasília, nesse concurso, né, na área de português do Brasil como segunda língua. Nosso departamento trabalha com estrangeiros, surdos e indígenas e meu foco de interesse é estrangeiros, né, então seria essa a área. E aí depois, quando eu terminei o doutoramento, eu recebi um convite da editora Pontes a fim de coordenar alguma série de livros, já que eu havia publicado 2 livros, né, no meu processo de doutoramento. Publiquei em 2000
2007 para 2008, um livro chamado Linguística Aplicada a Múltiplos Olhares, que foi uma perspectiva, uma empreitada acadêmica que desenvolvi juntamente com a professora Maria Luísa Ortiz Álvares, né, que é a nossa diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, no qual eu gostaria de cumprimentá-la e discernar a minha admiração pelo trabalho que ela desenvolve, tanto no nosso instituto quanto na área de Linguística Aplicada. E depois, no segundo ano, 2008 para 2009, eu organizei outro livro chamado Perspectiva de Investigação em Linguística Aplicada, né? Esses dois primeiros livros, eles foram livros que teve uma boa vendagem no Brasil, ao ponto que se tornou leituras obrigatórias em alguns programas de pós-graduação em Linguística Aplicada. Imagina, né? até porque é raro você ter esse tipo de conteúdo organizado da forma como vocês vêm fazendo aqui, que é um olhar contemporâneo, né? São os estudiosos do hoje, nomes consagrados também na área de linguística aplicada, e linguística aplicada assusta, né? Assusta. Eu acho que você tornou aqui, com essa compilação que vocês organizaram, muito mais palatável para o meio acadêmico, desde a graduação até a pós-graduação, né? Era essa a ideia quando você começou essas publicações? Era essa a ideia. A ideia nossa era tentar, igual tu mencionaste agora muito bem, tornar um saber ou fazer acadêmico palatável, né? Porque, às vezes, a nossa produção acadêmica, ela se limita aos nossos locos de ensino e de pesquisa, né? Por exemplo, é comum dentro das nossas universidades, por exemplo, a Universidade de Brasília, nós temos vários pesquisadores, vários estudiosos da linguagem, e a produção acadêmica desses pesquisadores se limitam ao locus de ensino e pesquisa da Universidade de Brasília. Então, a nossa ideia, né, a minha ideia ao organizar essas séries era visibilizar o nosso fazer acadêmico em outros locus acadêmicos. Essa era a perspectiva. Aí nós criamos 3 séries agora na editora Pontes. Uma que nós vamos apresentar hoje, chamada Novas Perspectivas em Linguística Aplicada. Essa série, ela nasceu, né? Ela teve o nascimento em 2010, em julho de 2010, e ela agora já conta com 8 livros lançados nessa série, né? Maravilha. 8 livros nessa série. E agora, em fevereiro de 2010, ou melhor, fevereiro de 2011, nasce uma outra série chamada Linguagem e Sociedade, que a nossa ideia nessa série é tentar convidar os nossos colegas linguistas a fim de contribuir com a visibilização das suas pesquisas, né, dos seus estudos empíricos feitos na área de linguística. Então, qual que é o objetivo da série Novas Perspectivas e o objetivo da série Linguagem e Sociedade? As duas séries têm como objetivo visibilizar não só o fazer acadêmico da Universidade de Brasília, mas tentar relacionar esse fazer acadêmico com outras universidades, ao ponto que a série hoje, por exemplo, o primeiro livro da série foi organizado por mim, o livro 2 da série Novas Perspectivas foi organizado por uma colega da Federal de Lavras, a professora Tânia Romero. O livro 3 foi organizado pela professora Laura Micro, da UFMG. O livro 4 pela minha colega da Universidade Federal de Viçosa, a Ana Maria Ferreira Barcelos. O livro 5 ele foi organizado, até trouxe o folder aqui, que ele mostra justamente quem foi organizado. O livro 5 foi pela colega Thelma Jimenez, da Universidade Estadual de Londrina. O livro 6 foi por mim. E o livro 7 por 2 colegas, né, da Universidade de Campinas, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a Cláudia Resorf Rocha, que eu tenho um grande carinho por essa pesquisadora, e a professora Juliana Richard Tonelli, da Universidade Estadual de Londrina. Então, a nossa ideia era aglutinar o fazer acadêmico da UNB com outras universidades. E a série Linguagem e Sociedade, ela tem essa mesma filosofia, né? A filosofia de tentar mostrar esse fazer acadêmico na área de linguística aplicada, tanto a série Novas Perspectivas, quanto a série Linguagem e Sociedade. Pensando nisso, então, tendo as duas séries como pano de fundo, aí a editora me chamou recentemente para uma reunião e falou: Kleber, você não acha que seria interessante tentar pegar os resultados dessas duas séries e transformar numa série que trabalhasse com um processo de tornar mais palpável para os professores de línguas estrangeiras, de línguas de uma maneira geral? Então agora é com o mesmo prazer, né, que nós vamos começar a partir de julho desse ano uma série chamada Educação Linguística, que nosso objetivo é pegar esse fazer da série Novas Perspectivas em Linguística Aplicada, a perspectiva da série Linguagem e Sociedade, mas fazê-la de uma forma que torne palpável para o professor. Ou seja, o professor de línguas ou de línguas estrangeiras que trabalha nas escolas da rede, entenda-se público particular, instituto de idiomas, que trabalha em centros, em fundações de ensino, eles possam pegar os resultados de nossas pesquisas e trabalhar de uma forma muito mais profícua, né, dentro da sua atmosfera de ensino, de aprendizagem, né? Fantástico, né? Não, e aí a gente encerra esse primeiro bloco, então. Vocês sentiram o drama? Né? É muita coisa boa, muita coisa sendo produzida. Tem mais. Segura aí até o próximo bloco.